Então, pessoal, bem-vindos à nossa videoaula, né? Como o pessoal aí pediu, a gente vai começar a ter essas videoaulas para poder ajudar nas atividades em casa. Então, quem tiver dúvida pode retomar o conteúdo de aula em casa. Então, se tiver alguma outra dúvida, podem me procurar em aula, tá? Mas espero que o vídeo possa ajudar vocês a compreender um pouquinho desse conceito e como organizar um pouco melhor o nosso código PHP, tá? Então, eu vou começar a explicar um pouquinho de novo, tá? Sobre tudo, porque eu acho que vale a pena, tá? Todo o nosso projeto, ele vai se encontrar dentro de uma pasta, mas existe uma pasta principal aqui dentro dele, dentro do meu projeto, que é a pasta app. E dentro dessa pasta vem toda a minha aplicação, ou seja, todos os meus arquivos, todas as minhas, tudo que é HTML, tudo que é PHP, tudo que é JavaScript, ele vai vir dentro dessa pasta app. Porém, cada conteúdo desse JavaScript, HTML, PHP, eles vão ficar divididos em alguns lugares, alguns diretórios. Tá? Uma outra coisa, o nosso PHP a gente também vai dividir. Ou seja, a lógica do PHP ela é dividida em algumas categorias. Por exemplo, eu tenho um PHP que ele serve para colocar a nossa visão, nosso HTML também. Mas isso fica num outro diretório. Isso a gente chama de view. Tipo, tudo que é HTML, tudo que vai mostrar para o usuário uma interface, a gente chama de visão, ou view, que é o diretório view. Existe uma outra área aqui dentro da aplicação que a gente chama de controlador, ou controller. Tá? E esse controller ele é responsável por receber uma requisição e tratar essa requisição para poder delegar algumas atividades. Por exemplo, eu quero listar os usuários. Eu tenho uma ação dentro do controlador que vai me listar os usuários. Eu quero inserir um usuário dentro de um controlador específico para usuário. Eu vou ter um método que vai poder me permitir fazer a inserção ou ele vai tratar alguns outros métodos de inserção. Tá? E é isso que o controller faz. Ele trata uma requisição e ele pode delegar para outros lugares algumas funções. Tá? Outra coisa que o controller faz, ele se comunica diretamente também com a visão, ou ele chama a visão para nós. Ele se encarrega de fazer o que tem que fazer e depois integrar alguns dados com a nossa visão, ou a pasta view. Existe uma outra pasta aqui que se chama DAO. Tá? Então, só para a gente poder explicar brevemente isto, é o seguinte, o DAO, tá? O nome aqui poderia ser DB DAO, mas o nome ficou DAO, então vamos deixar assim, não vamos mudar agora. O DAO é uma classe no qual conecta no banco de dados. Simplesmente isso. Ele tem um atributo de conexão, ele tem um construtor que conecta no banco, ou seja, quando eu instancio a minha classe DAO ou quando eu estendo ela, ele já vai chamar aqui meu método construtor de forma automática, vai conectar aqui no MySQL, no localhost ou 127.0.0.1, na porta padrão e no banco de dados LPW2. Esse é o banco que eu criei. Tá? Na tua máquina, se tu criou com outro nome, tu vai ter que renomear aqui o dbname para o banco que tu criou, teu servidor. Beleza. Então essa classe ela conecta no banco. Simplesmente isso. Okay? E eu tenho ainda uma outra classe que é usuário DAO ou categoria DAO. Tá? E essas classes elas são responsáveis por manipular alguns objetos no banco de dados. Por exemplo, o insert ele recebe um objeto, tá? Que é o usuário model, e ele se encarrega de pegar esse objeto e persistir ele ou inserir ele no banco de dados, correto? Então o que eu faço? Eu tenho um prepare, mas eu não vou me detalhar muito nisso, porque depois quando chegar nessa camada, no fluxo, eu acabo explicando ela melhor. Mas enfim, ele faz um insert e consegue executar esse insert no banco. Okay? Então, o nosso usuário DAO ela é responsável, na verdade, por inserir no banco, deletar do banco, fazer um update no banco, tá? Trazer todos os registros aqui do banco, né? O getAll traz todos os registros, tá? GetById, ou seja, retorna um usuário por o ID específico. E é isso que ele vai tratar, ele faz isso. Deixa eu apagar aqui só essa linha, não gosto de ver código mal. Então, pessoal, é isso que o nosso usuário DAO vai fazer, correto? Então, o DAO ele vai se comunicar com o banco de dados. O usuário DAO vai se comunicar com a parte de usuário, a categoria DAO vai se comunicar com o banco de dados em relação à tabela de categorias. Okay? Então, vou minimizar isso daqui também. Tem uma outra pasta aqui que se chama lib, que é a libdebug, que é uma classe estática que nós criamos,
uma classe que tem alguns métodos estáticos, que a gente acabou utilizando para debug, mas não vai ser muito utilizado, era mais teórico. E tem agora uma outra classe que é a message. Tá? Ela é uma classe e bem simples e ela tem alguns métodos estáticos também, tá? Que serve para a gente poder colocar algumas mensagens na tela para o usuário. Então depois eu também explico, posso fazer um outro vídeo simplesmente para explicar esse message aqui. Depois eu explico o funcionamento da classe message, mas eu posso fazer um vídeo à parte só para explicar como é que funciona isso daqui certinho, esse arquivo message nessa nossa classe message, ok? Depois eu tenho o model, onde eu tenho um modelo do que está sendo, um modelo exatamente do banco, ou seja, se eu tenho a tabela usuário, eu tenho aqui agora um modelo, tá, no PHP, que é o usuário model. Ou seja, ele representa o que eu tenho na minha tabela de usuário lá no banco de dados, no MySQL ou enfim no Postgres, tá? O que a gente quiser utilizar, mas ele é um modelo. Então lá na tabela eu tenho o ID, tenho o nome, e-mail, nome de usuário e senha. Aqui eu também tenho essas propriedades, né, esses atributos. E para mim poder manipular eles, já que eles são private, eu acabei criando os métodos get e set para cada um deles, ok? Esse é o meu objeto, então, usuário model. E dentro da view, eu tenho uma pastinha que se chama usuário, e lá dentro tem alguns arquivos PHP, que na verdade são os templates que a gente tem, ou as visões que a gente chama, né? Que é o HTML que a gente vai mostrar, ok? Então, esse HTML aqui já está um pouquinho mais completo, ele está usando o Bootstrap. E todos os arquivos do Bootstrap, tá, que é o CSS e o JavaScript, eles estão já dentro de um diretório que eu chamei de www, dentro de uma pastinha Bootstrap. Para ficar organizado, eu sei o que é o CSS do Bootstrap. Se eu criar um outro CSS para o meu site, eu posso colocar numa pastinha separada. Então, só para não misturar. www e Bootstrap. Ok. Feito isso, eu tenho aqui embaixo o meu diretório, fora de view, né? Eu tenho um diretório que se chama o www Bootstrap. E aqui então eu tenho CSS, font, functions e JS, ok? Que vai ser utilizado pelo tema que a gente está usando aqui na aula. Muito bem, então como é que vai funcionar ali a parte de usuário, tá? Eu vou explicar a primeira parte de usuário, porque com o usuário, compreendendo ali o que foi feito em usuário, a gente consegue já desenvolver a parte de categoria, porque ele é muito semelhante, porém a categoria vai ser mais simples ainda, porque tem menos campos, então vai ser menos validação, menos campos, menos, enfim, tudo. Tá? Reduz um pouco o nosso código. A lógica muito semelhante à de usuário, que é o que a gente vai ver agora. Okay? Para mim poder acessar a tela de usuário no sistema, eu tenho que acessar meu diretório, que está dentro de projeto, app. E aqui então eu tenho o meu index.php. Esse arquivo aqui, que é o responsável por instanciar a classe usuário controller e um método específico. Tá? Aqui eu tenho só o prefixo do nome do meu controlador. Então, eu quero instanciar a classe usuário controller, eu vou só passar aqui o nome da classe usuário. E se eu quero chamar o método index da classe usuário controller, eu coloco aqui método igual a index. E esse arquivo index.php é que consegue chamar o nosso controlador. Tá? Então, o que eu vou fazer agora? Eu já vou ir direto para o meu controlador usuário controller, para o meu método index. Okay? E aonde estão os controladores? Todos os controladores, como eu disse lá no início, eles estão dentro da pastinha controller. Okay? Então vamos lá, controlador ou controller. E aqui eu tenho o meu usuário controller. Pessoal, vamos lá. Se eu tenho aqui a página de listar usuários, o que eu preciso fazer? Eu preciso conectar no banco e trazer todos os usuários. Tá? Aqui no caso eu tenho só um usuário cadastrado. Mas eu poderia cadastrar mais usuários aqui sem problema nenhum. Vamos lá, cadastrar um novo usuário. Teste. Teste, arroba alguma outra coisa. Teste, teste. Vou salvar. Beleza. Já tenho dois usuários que estão sendo, que eu estou retornando do banco, ok? Então vamos lá para o controlador para ver o que ele faz e como ele faz isso para trazer algum dado ou alguma informação do banco de dados e repassar isso para a nossa view, tá? Estamos aqui no controlador. Eu falei que existe uma classe que é responsável por manipular ou mexer com o banco de dados, tá? Essa classe se chama usuário DAO, tá?
Então, para cada entidade, usuário DAO, categoria DAO, produto DAO, enfim. Eu vou criar um objeto do tipo usuário DAO. Então, eu vou instanciar aqui usuário DAO igual new usuário DAO na linha 9. E na linha 10, eu vou fazer o seguinte. O meu objeto usuário DAO, eu vou chamar o método getAll. Ok? E este método aqui, ele vai fazer um select. É isso que ele faz. Olha só, vamos ter cuidado aqui, porque aqui tem um atributo, tá? Uma propriedade que é o thisCon. Se eu subir aqui na minha classe, eu vou ver que ela não existe. Tá? Não tem aqui nenhum com declarado. E de onde vem esse com? Ele vem lá da classe DAO. Ou seja, quando eu estendo o DAO, ele vai herdar esse atributo com essa propriedade. E esse atributo aqui, na verdade, é uma referência, né? Nele foi instanciado uma conexão PDO com o banco de dados. Então, aqui no meu getAll, como ele é uma instância de PDO, eu consigo utilizar também os métodos do PDO, que é o query, que é fetchObject, enfim, uma série de métodos. Ok? Então, o que meu getAll está fazendo? Eu declarei uma variável results, mandei executar uma query no banco de dados, vi se o statement deu ok ali, está tudo correto. E a partir daí, o que eu vou fazer? Eu vou fazer um for each, um while, percorrendo linha a linha do que veio do banco de dados. E a cada vez que ele percorre uma dessas linhas do banco de dados, tá? Eu crio um objeto do tipo usuário model, ok? Eu populo esse objeto usuário model com o que veio do banco, ou seja, está em row, eu consigo acessar o ID, o e-mail, o nome usuário e a senha, que são os campos que eu tenho na tabela. E nesse momento, então, eu tenho um objeto do tipo usuário model. E o que eu faço depois? Lembra que eu declarei um results aqui como array? Cada objeto que eu trago do banco, eu crio um objeto agora do tipo usuário model e eu vou adicionando no meu array. No final de tudo isso, quando desse while, eu tenho um array com vários objetos do tipo usuário model. Tá? Então, tudo que vem do banco, eu vou convertendo para objetos do tipo usuário model e vou armazenando dentro desse meu array results. Perfeito. Logo depois disso, ele dá um return e ele vai retornar para quem? Para quem chamou. E quem chamou ele, na verdade, foi a usuário controller, a classe lá. Então vamos lá. O usuário controller, ele atribuiu aquele resultado dentro dessa propriedade aqui, usuários, ou seja, usuários é uma lista de objetos do tipo usuário model. E onde vai ser utilizada agora essa informação aqui? Ela vai ser utilizada na view. Tá? E no momento que eu pego e agora chamo o meu thisRender, ele consegue então dar um include aqui. Esse thisRender ele é uma função, um método, né, que faz o include da nossa view. E qual é a nossa view? Bem, qual é o prefixo do meu controller? Não é usuário? É. E qual é o método que eu estou chamando? O método que eu estou chamando é o index. Tá? Então, eu necessito, dentro da pasta view, eu vou criar um diretório que se chama usuário, e dentro do meu usuário eu vou criar um arquivo que se chama index, ok? .php. E isso quem faz, pessoal, quem vai chamar esse arquivo automaticamente é o render. E por isso que eu preciso ter essa nomenclatura aí corretamente escrita, tá? Com o U maiúsculo e aqui tudo, o index tudo minúsculo, porque ele vai fazer diferença na hora de montar o path, né, ou o caminho que vai ser incluso esse arquivo, ok? Então, o que eu tenho dentro do meu index? Eu tenho todo o HTML, que eu já mostrei para vocês, que é esta página aqui, lista de usuários. Tá? Ele tem um menu, tem todo o HTML, tem a parte de listar mensagens, tá? Que eu explico depois isso para vocês. E ele tem a nossa tabela. Tá? O que essa tabela faz dentro dela? Eu tenho um for each, aonde ele vai percorrer o meu array usuários, que tem vários objetos. Então, cada vez que eu percorro o meu array usuários, ele vai convertendo a primeira linha de resultado para uma variável, que eu chamei aqui de objeto usuário model. Porque o que eu armazenei dentro de usuários são objetos do tipo usuário model. Então, cada vez que eu vou fazendo esse for each, o que eu vou fazer?
eu vou pegar e vou começar a imprimir, dou um eco no objeto usuário model getID, ou seja, ele vai me retornar o ID, vai retornar o nome usuário e o get e-mail. E ele vai fazendo isso sequencialmente até terminar de percorrer tudo que eu trouxe do banco, ok? Já vou aproveitar aqui embaixo e vou explicar algo também que é o nosso botão de editar e o botão deletar. A funcionalidade ou a lógica desses dois botões são idênticas, tá? Então, o que eu tenho aqui? Eu estou chamando o meu index com a classe usuário controller e o método update. E olha só, eu passo um parâmetro aqui, que é o ID. Tá? Então, eu dou um eco aqui agora de novo e passo o objeto usuário model getID. E a mesma lógica também para o deletar. A diferença é que no deletar eu vou chamar o método delete. Se eu for lá na minha view, eu posso colocar o mouse aqui em cima do editar e eu vou ver lá na parte inferior do meu browser a URL, né, que eu tenho para acessar aquele método. Então eu tenho aqui o editar, ele está passando o parâmetro 10, o ID 10. E agora nesse editar aqui do usuário teste, eu estou passando, na verdade, o ID 20. E a mesma coisa para o deletar. Eu estou chamando o método delete, passando o ID 10, e aqui embaixo o ID 20 para o método delete. Ok. Feito isso, esse meu HTML aqui, quando eu chamo a minha rota, método index, ele já vai conseguir carregar toda a minha tela e formatar ele bonitinho. Agora, o que eu vou ver aqui com vocês é algo um pouco diferente. É a parte do deletar. Como ele é a parte mais, ele é do insert e do editar, ele é a parte mais simples, eu vou começar por ele. Tá? Quando eu vou deletar um usuário, o que ele vai fazer? Ele vai deletar o usuário, ele vai chamar, na verdade, meu usuário controller, o método delete, passando o ID igual a 20. Então vamos lá. Se eu estou na classe usuário controller, método delete, eu já vou acessar esse método diretamente dentro do meu usuário controller. Ok? Então aqui embaixo tem o delete. E o que esse delete está fazendo, tá? Vamos ver o que ele faz. Primeira coisa, o delete, a função dele é deletar do banco, ok? Então, para isso, eu preciso pegar o registro X, ou com ID X, e excluir ele do banco. Como é que eu faço para excluir? Lembra, tudo que é com o banco de dados, ele vai ser dentro de usuário DAO, ou dentro do DAO, né? No caso aqui, usuário DAO. Segunda coisa que eu tenho que pensar é que eu preciso excluir um usuário X, ou pelo ID, ou pelo nome de usuário, tá? E isso vai ter que vir como parâmetro. Eu passei isso via get, na URL, e eu tenho o getID do meu usuário. Então eu consigo, através do getID, pegar o ID desse usuário que eu especifiquei, e eu posso, então, pegar esse ID e falar para o meu DAO excluir exatamente o usuário X. Tá? Então eu passei lá o ID 10, esse iSet ele vai ver se veio algo setado aqui no getID, se veio algo na URL, tá? Então beleza, ele vai poder continuar e vai tentar excluir do banco. Para excluir do banco, o que eu estou fazendo aqui? Estou instanciando o usuário DAO novamente, tá? E no meu objeto usuário DAO eu vou chamar o método delete, passando o que? O ID do usuário, tá? Que eu passei na URL. Então aqui getID. O que ele vai fazer aqui no delete? Vamos lá, vamos abrir o nosso usuário DAO, o método delete. Tá? Pessoal, aqui ele está iniciando uma transação. Eu estou tentando, coloquei aqui um try, tá? O try catch. Ele vai fazer o seguinte, vai tentar executar isso daqui. Caso tenha algum problema, né? Alguma falha no sistema, ou não consiga deletar, ele pode cair aqui no catch. Eu posso tratar a minha exceção que aconteceu, esse erro que aconteceu, e posso dar um rollback, ou seja, eu desfaço tudo que foi feito anteriormente. Tá? Claro, isso aqui faz mais sentido quando eu tenho um delete embaixo do outro, ou uma sequência de instruções SQL, ok? Mas beleza, o delete ele vai receber o ID, que eu passei como parâmetro lá no usuário controller, ok? O que eu vou fazer? Eu vou preparar meu delete asterisco from usuário, era ID, meu coringa, posso dizer assim, né? ID aqui. E depois eu vou chamar meu bind value para trocar o ID pelo que eu recebi aqui como parâmetro no meu método. Ok? Feito isso, this com... Opa, desculpa. Primeiro meu instante eu executo
e logo depois eu posso então já dar o commit, efetua essa transição no banco. Tá? Feito isso, ele vai retornar true, ok? E retorna true para quem? Para o usuário controller. Caindo aqui, existe um método, pessoal, que eu não mostrei ainda para vocês, tá? Mas é o message set message, ou seja, class message, e eu tenho aqui o meu método estático set message, tá? Onde ele tem um identificador, que é sempre bom a gente utilizar um identificador único, ou seja, aqui delete ou delete usuário, tá? E uma mensagem que eu quero mostrar na minha visão, tá? Usuário excluído com sucesso. Quero mostrar uma mensagem para o usuário, eu vou utilizar então sempre meu message set message. Existem alguns tipos de mensagem, tá? Eu defini uma aqui como success e outra como error, tá? Então eu tenho esses dois tipos. A princípio, este aqui é só para success, ok? Então ele vai mostrar uma mensagem de sucesso, no caso, usuário excluído com sucesso. Conseguiu fazer isso, deletar? O que ele vai fazer, pessoal, depois? Ele vai dar um redirect para essa URL, tá? index.php para a classe usuário para o método index. Ou seja, se eu estou enviando ela para o usuário, método index, quando eu clico aqui no meu deletar, ele vai chamar o meu método usuário, desculpa, minha classe usuário controller, método delete, ele vai deletar e depois ele vai redirecionar para onde? Para essa própria página, tá? Ou para essa própria URL aqui que eu tenho. Tá? Ou seja, eu deleto aqui e ele mantém nessa página. Com algo a mais. Na verdade, quando eu clico no deletar e tudo ocorre com sucesso, ele vai mostrar uma mensagem aqui falando que o usuário foi deletado com sucesso. E como é que isso aparece aqui na visão? Aqui, de onde vai aparecer essa mensagem? Como é que eu vou fazer para aparecer essa mensagem? Muito bem. Se eu for lá na minha view, eu vou ver que existe um método aqui que é um for each em message get all messages success, né? Ou seja, todas as mensagens de sucesso vão ser listadas aqui, tá? E aqui eu tenho um outro, aqui em cima, uma outra estrutura bem semelhante, porém ele faz o seguinte, get all messages do tipo erro, ou seja, tudo que é mensagem de erro, caso exista, ele vai ser listado aqui em cima. Nesse caso não vai existir mensagem de erro, né? Vai ter só mensagens de sucesso. Boas vibrações, né, pessoal? Coisa boa. Então vamos lá, vamos deletar e a gente vai poder ver essa mensagem de sucesso, ok? Delete. Já foi, já voltou muito rápido, né? E já colocou ali, usuário excluído com sucesso. Tá? Isso aqui, pessoal, ficou na seção, foi deletado, isso aqui vai ser explicado depois, tá? Mas uma coisa é clara, eu mostrei a mensagem aqui para o usuário, na próxima vez que eu acesso a página, já não existe mais a mensagem, né? Tudo segue tranquilamente para o nosso usuário. Muito bem, vamos ver agora a parte de cadastrar um usuário, tá? Porque essa parte também tem coisa nova aí, tem algo novo, e a gente tem que cuidar um pouquinho disso, tá? Então vamos lá, cadastrar o usuário. Primeira coisa que a gente vai precisar ter cuidado aqui é com o nosso formulário, tá? Como a gente vai criar esse formulário e para onde eu vou enviar os dados desse formulário. Tá? Então o que acontece aqui? O link que eu cliquei aqui, cadastrar usuário, é usuário ou usuário controller, método insert. Ou seja, essa página, o HTML dela está onde? Provavelmente é que ele esteja aqui dentro da pasta usuário. E se o método foi o insert, é que ele está dentro do nosso arquivo aqui, insert.php. E aqui eu tenho então todo o meu HTML. Mas o mais importante ainda é o seguinte, é ver que aqui eu estou retornando todas as mensagens de erro e todas as mensagens de sucesso, ok? E a segunda parte mais importante ainda é o nosso formulário, tá? Ou seja, no meu formulário, quando eu for submeter o meu formulário, quando eu clicar no botão salvar, para onde ele vai enviar esses dados? Ele vai enviar todos os dados para o meu controlador usuário, para o meu método insert, via post, tá? Quais são os nomes dos campos? Tá? Nome, e-mail, nome usuário e senha, ok? Então, beleza. Aqui está um formulário normal, HTML, tá? Nome, e-mail, nome usuário e senha, só tomei cuidado de colocar o type password, tá? Só para não aparecer ali a senha do usuário enquanto ele está digitando. Então vamos fazer o seguinte, vou entrar aqui de novo, colocar aqui um nome Roberto, o e-mail roberto,
roberto@gmail.com, o nome de usuário Roberto Silva e a senha Roberto, ok? Quando eu clico no salvar, o que ele vai fazer? Ele vai enviar todos os dados via post para minha classe, né? Usuário controller, para o método insert, tá? Então o que vai acontecer? Vamos lá de novo. No usuário controller, método insert. Tá? O que ele faz? O primeiro teste que eu estou fazendo aqui dentro do insert é para ver se a requisição que está vindo é post. Tá? Ou seja, se a minha requisição atual é via post, eu posso inserir no banco. Tá? Ou seja, o usuário submeteu o formulário, então pega os dados do formulário e coloca no banco de dados. Beleza. Então o que tiver dentro desse if vai ser executado. Caso contrário, ele simplesmente dá um render na página e ele vai então trazer a nossa visão com um formulário em branco normalmente. Tá? Mas agora nesse caso, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no salvar, ele vai via post para essa classe e ele vai dar OK, ou seja, true, vai retornar true esse método. Tá? Só para a gente poder depois dar uma olhada, ou vocês poderem olhar em casa aí, o método isPost, tá? Ele está dentro da nossa classe controller. Tá? Então, usuário controller, extend controller, a gente pode então já aqui utilizar. A gente herdou este método. Muito bem. O nosso DAO é responsável, né, por manipular objetos, né, ou trazer um objeto do banco de dados, ou pegar um objeto e salvar ele no banco de dados. Ok? Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto do tipo usuário model. Tá? E esse usuário model é o que eu vou enviar para a minha DAO salvar no banco de dados. Então a primeira coisa que eu vou fazer é criar um objeto do tipo usuário model. Tá? E tudo aquilo que veio do meu formulário, lá, o e-mail, o nome do usuário e a senha, eu vou pegar eles via post. Tá meio feio aqui por enquanto, mas a gente vai fazer assim mesmo. Vai pegar tudo que veio via post e vai colocar no nosso objeto, que é o nosso objeto usuário model. Ou seja, cada atributo desses aqui, ou nome, e-mail, nome, usuário e senha, eu vou popular eles através dos nossos métodos setNome, setEmail, né? Aqui no meu usuário controller. Ou seja, no final aqui na linha 24, eu já tenho o meu objeto usuário model completo, com todas as informações que eu preciso, tá? Se a gente só prestar um pouquinho de atenção, a gente vai ver que eu não dei o set ID, tá? Porque como eu vou cadastrar o usuário, eu não tenho o ID dele. Quem está colocando o ID para mim é o banco, porque no MySQL eu defini que o ID vai ser do tipo autoincremento. Mas pelo menos os dados básicos, que é o e-mail, nome, usuário e senha, eles já estão populados, né? Já estão armazenados dentro do meu objeto. Então qual é o próximo passo que eu vou fazer? É validar o meu formulário. Tá? Por que isso? Eu posso validar meu formulário com JavaScript, muito bem, isso é muito bom, tá? Poupa um pouco de trabalho aqui na envio de requisição e tal, mas eu gosto de tratar os dados também dentro do PHP. Então o que eu tenho? Lá no meu usuário model, né? Nesse meu objeto usuário model, eu criei um método que se chama valida. Tá? E ele valida os meus dados. Então caso a validação seja ok, retorne true, daí sim eu posso salvar no banco de dados. Caso eu não consiga salvar no banco, ele vai dar um render na página e vai mostrar a página de novo para o usuário. Vamos trabalhar com a seguinte ideia, que o nosso valida form, tá? Deu ok. Então se ele deu ok, ele vai salvar no banco de dados. Tá? Mas antes disso, vamos ver aqui então o nosso valida. Eu mostro o valida e depois a gente vai ver de novo o nosso usuário DAO, o insert. Valida, o que tem ali dentro dele? Ele vai pegar todos os nossos atributos, né, os atributos pelo menos que são relevantes, e eu vou testar. Tipo, this get mail é igual a vazio? Ou seja, será que o que o usuário já preencheu no formulário, eu já armazenei aqui dentro. Tá? Então eu vou utilizar os métodos getMail, getNome e getNomeUsuário para testar, para ver se veio algo, se foi armazenado algo dentro dele ou não, as minhas propriedades. Dentro da propriedade e-mail, foi armazenado algo? Ó, se for igual a vazio, eu vou fazer o seguinte, setMessage
igual a e-mail, né, que é o ID que eu dei para ela, e-mail inválido, tá? Qual é o tipo da mensagem? É do tipo error, tá? Então eu posso copiar aqui embaixo e colocar nada aqui. Se eu não passar um valor aqui, o tipo já vai ser do tipo error, tá? O erro já é o padrão, então eu não preciso escrever, mas eu vou colocar aqui para ficar mais claro. Então o que eu estou fazendo? Eu estou mandando depois escrever uma mensagem na tela, que é a seguinte mensagem: e-mail inválido. Caso o nome esteja vazio, nome inválido. E caso o nome usuário esteja vazio, usuário inválido. Ok? Se em algum momento isso daqui for entrar em algum desses testes, essa variável error já vai retornar false, tá? E ele não vai conseguir salvar no banco, tá? Porque aqui vai retornar false, e se for falso o retorno desse método, infelizmente ele não valida, ok? A gente está trabalhando com a seguinte hipótese: o usuário preencheu tudo corretamente. O que eu vou fazer? Aqui em cima eu montei o meu objeto do usuário, tá? O objeto usuário já foi populado, eu já armazenei os valores do post dentro desse meu objeto. Eu já validei meu objeto, tudo veio preenchido, ou o nome, o e-mail e o nome do usuário. Já validei e eles vieram preenchidos. Então, a última parte que eu tenho agora é salvar isso no banco de dados. E quem salva as informações no banco de dados, vamos lá, é o usuário DAO. Tá? E o usuário DAO ele pega um objeto e esse objeto ele vai então armazenar no banco de dados. Quem é que vai salvar? Qual é o método do usuário DAO que salva isso no banco? É o insert. Tá? E ele passa como parâmetro o usuário model. Ok? Aqui, se a gente for ver, ele já está esperando um objeto, né, ou uma variável, mas essa variável precisa ser um objeto do tipo usuário model. Ok? Então vamos lá. Dei um try, caso não dê algum problema aqui no try, está só retornando falso, nem estou tratando a exceção, né? Tá bem simples isso daqui. E dentro do meu try, então, ele está preparando o meu insert. Tenho aqui os coringas, tá? Com o bind value, o que eu estou fazendo? Aonde tiver dois pontos nome, eu estou pegando o que eu passei no meu objeto, getNome, e estou armazenando então um nome dentro, tá? Fazendo um replace aqui, na verdade, né? Substituindo os valores do meu insert. Fiz isso para todo mundo. E no final eu dou um execute, tá? Ou seja, executo esse insert dentro do banco de dados. Então, ele vai depois retornar true. E ele retorna true então para o nosso usuário controller. Muito bem, retornou true aqui. Eu não armazenei o retorno em nenhum lugar, né? O que eu estou fazendo? Get é o meu message, classe message, set message. Tem um ID cadastro e a seguinte mensagem que eu vou mostrar para o usuário, ou na visão, né? Usuário cadastrado com sucesso. Tá? O tipo dela, success. Ou seja, se conseguir salvar, essa daqui é a mensagem que eu vou mostrar para o meu usuário lá na minha view. Então eu não preciso salvar, não fiz nenhuma alteração. Eu vou lá na minha view. O que vai acontecer aqui dentro? No momento que eu salvar, vai acontecer todo esse caminho que eu já mostrei para vocês. Tá? E aqui o que ele vai fazer é mostrar a mensagem usuário cadastrado com sucesso. E o formulário já libera aqui para mim, então, poder cadastrar um novo usuário. Sei lá, agora teste. E vou salvar. Cadastrou já outro, se eu for lá em listar usuários, eu já tenho todo mundo. Ok? Pessoal, o processo de editar eu não vou mostrar. Por quê? Acho que vocês já têm capacidade de fazer o editar. Tá? Eu só vou mostrar o método ali rapidinho dentro do DAO. Tá? Porque é o que vai fazer a diferença mesmo para vocês. Tá? Mas o nosso DAO, ele... Deixa eu só abrir o arquivo aqui, usuário DAO. O nosso update, ele vai fazer um update em vez de um insert. É a mesma lógica do insert, né? Porém aqui a sintaxe é de um update no banco de dados. Tá? E ele é muito semelhante também ao nosso delete. Tá? Por quê? Porque se eu vou editar um usuário, eu tenho que saber quem é o usuário que eu vou editar. Tá? Então aqui tem o meu usuário controller, eu tenho o update aqui dentro também. E eu tenho ali também quem é o usuário que eu vou editar.
Então, o meu set ID, na verdade, eu estou passando via get na minha URL. Tá? Outra coisa que a gente precisa fazer aqui quando eu vou carregar minha tela de update, eu falei que não ia falar, né, sobre o editar, vou ter que acabar falando aqui, porque acho que tem mais coisa que eu mostrei na aula e é legal ficar registrado aqui no vídeo. Então, quando eu clico em editar, eu já passei meu usuário 10. Nesse caso, ele não fez nenhuma atualização no banco, né? Só chamei a página via get. Então, aqui no meu update, se foi via get, o que ele está fazendo aqui? Vocês viram que já trouxe o usuário preenchido, o nome, né? O e-mail, o nome de usuário, senha, tudo preenchido ali. O que aconteceu? É via post? Não. Porém, eu já tenho que trazer os dados preenchidos para o meu usuário, para ele poder visualizar e poder editar ele. Então, o que aconteceu? Aqui em cima eu já instanciei o meu usuário DAO, ou seja, eu posso inserir, fazer um update, deletar, ou também trazer usuários do meu banco. Olha só, o que eu passei aqui em cima como parâmetro? ID igual a 10. Então, o que eu fiz aqui? Peguei o método getById, ou seja, getUsuário, né, byId, com o getID, o get, minha variável super global, né, pegando o parâmetro ID, que é 10. Então, o que ele vai fazer aqui? Vai retornar o usuário do banco de dados com um ID igual a 10. Aonde está o select disso? Está lá na minha classe usuário DAO. Vamos ali olhar. Tá? Bem tranquilo. Ele pegou e executou meu SQL. Tá? Primeiro dei que fiz a troca de valores, né? ID com o nosso bind value. Executei. Executou com sucesso. Beleza. Fat object vai pegar o que veio do banco já em formato de objeto. Tá? E eu vou criar então o objeto. Só que, pessoal, olha só. O objeto que está vindo do banco, só para lembrar, ele é um objeto cru, tá? É um standard object. Então, isso não é interessante para nós. O que eu quero que retorne mesmo para o usuário é um objeto do tipo usuário model. Ou seja, eu criei o objeto usuário model e eu vou atribuir o set ID, vou atribuir um ID, um e-mail, um nome usuário e senha com o que veio do banco, tá? Row flechinha ID. Por que é flechinha aqui? Porque o retorno do banco é um objeto. E lembra, para mim poder manipular o objeto, eu posso pegar as propriedades, né, com a nossa flechinha ali, que é o que a gente utiliza. Ok? No final de tudo, ele retorna o que? O meu objeto para o meu controlador. E o meu objeto está aqui, ó, thisUsuário. Ou seja, meu atributo thisUsuário recebeu o objeto usuário modo. E logo depois, tcharam, acabou render, tá? O que ele vai chamar? Estou no método update, então ele vai chamar update.php. E aqui, muito semelhante à lógica do insert, tá? Porém a diferença é o seguinte, vamos lá. No meu editar, ou na minha action do editar, eu tenho o método update e estou passando já o ID do usuário que eu estou editando, tá? Na URL. Dá para fazer diferente, eu escolhi dessa forma, tá? Passei já aqui dentro da URL que eu vou mandar salvar. Ou seja, quando eu mandar submeter esse formulário, a URL vai ser um pouquinho diferente. Vocês podem perceber depois que ele vai enviar para classe igual usuário, método update, ID igual a 10, 20, 30, enfim, o ID do usuário que está atualmente sendo editado. Outra coisa que eu já fiz é que eu tenho aqui aquela propriedade, né, dos usuários, eu consigo mexer com ela aqui na view. E lembra, eu enviei para a visão um objeto do tipo usuário model. O que o usuário model tem? Tem um get nome, get e-mail, get nome usuário, get senha. Logo, eu estou imprimindo os valores do meu objeto no value dos inputs que eu tenho. Tá? Então, o input nome, eu trouxe o value já preenchido com o nome do usuário que eu trouxe do banco de dados. Então, isso permite que o meu formulário já venha preenchido. Claro, quero alterar aqui Jason Quevedo para Jason. Meu sobrenome é só Quevedo, então não tem o que fazer. Vai ser Jason. Vou botar aqui X, ok? Salvar. Usuário atualizado com sucesso. Mantenha a página. Quer fazer uma outra alteração? Não queria, era Quevedo mesmo. Ok, salvar. Quero voltar para a página de listagem. Beleza, coloquei já os links ali.
No menu é só a gente voltar para listar usuário, cadastrar usuário. E aqui o próximo, que é o que vocês vão fazer, é o listar categoria, tá? Cadastrar categoria, tudo muito semelhante, tá? Sem muito mistério. Então, pessoal, dúvidas, queixas, lamúrias, lamentações, vocês podem tirar em aula comigo, marcar monitoria, enfim. E espero que todo mundo consiga fazer a próxima atividade, que é o cadastro de categoria, ou o nosso CRUD de categoria, ok? Então era isso, obrigado. Falou!